Fala família, no vídeo de hoje eu vou te ensinar como passar no TOEFL em menos de 30 dias. Então se você quer sair do Brasil ou quer fazer este exame internacional, fica até o final desse vídeo porque eu vou te dar um passo a passo infalível para te ajudar. Eu sou o Matheus Tomoto, especialista em oportunidades internacionais, e hoje eu vou deixar um plano detalhado para te ajudar nessa preparação, junto com sites para você estudar e principalmente técnicas que vão fazer você aumentar muito a tua eficiência nos estudos. Eu trabalho preparando brasileiros para saírem do Brasil há mais de uma década, já enviamos mais de 12.500 brasileiros para fora através da plataforma M60, que você pode ter acesso aqui embaixo para ter todo o passo a passo completo. E o que eu vou deixar para vocês aqui é algo que os meus alunos e os meus clientes utilizam, mesmo aqueles que começam a se preparar do zero, sem nem ter o verbo to be. A primeira coisa que a gente tem que entender antes de falar de metodologias e de sites é entender o que é o TOEFL. O TOEFL é uma prova que comprova que você tem inglês suficiente para ir para uma sala de aula, fazer uma faculdade, um mestrado, um doutorado ou até mesmo trabalhar no exterior. É uma prova que mede o que a gente chama de proficiência. Proficiência é o inglês nível intermediário ou avançado, que é o inglês para você conversar dentro de sala de aula. Não é uma prova que mede fluência. Então aqui a gente já tira uma pedra de nossas costas, porque muita gente coloca expectativa demais nessa prova e não é para medir fluência, é apenas para ver se você tem capacidade de se virar dentro de uma sala de aula ou no trabalho no exterior. E para fazer essa medição, ela é dividida em 4 etapas. Então, toda vez que você faz a prova, eles analisam 4 coisas de você. O que eles chamam de reading, writing, listening and speaking. Ou seja, eles vão olhar a sua capacidade de leitura, sua capacidade de escrita, a sua capacidade de ouvir e compreender um professor ou um profissional no trabalho e a sua capacidade de falar e de se comunicar. Cada uma dessas categorias vale 30 pontos. E quando a gente soma essas 4 categorias, a gente tem a nota máxima do TOEFL, que é 120. Uma coisa que você precisa reparar é que cada programa internacional vai ter a tua nota específica. E aqui é a primeira grande lição que você precisa ter. Pega um papel, pega uma caneta ou comenta aqui nos comentários para ficar registrado para a tua organização. Qual é a nota que você precisa para passar? Isso vai depender, eu vou te ajudar a descobrir essa nota, do que você vai fazer no exterior. Por exemplo, se você deseja uma bolsa de estudos, vamos imaginar que você entrou aqui na plataforma M60, nesse link aqui embaixo, porque você quer estudar de graça nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, na China, no Japão, na Austrália, na Nova Zelândia, porque todos esses grandes países do mundo permitem com que você estude inglês, que é um idioma mais internacional, digamos assim, porque até aprender mandarim, até aprender russo, até aprender suíço, até aprender outras línguas, acaba compensando mais a gente fazer uma aplicação internacional e o idioma geralmente é o inglês, ok? Portanto, se você tem 14 anos, 20 anos, 50 anos, 60 anos, você pode competir para essas bolsas de estudos. Essa é uma primeira coisa que você vai ter que perceber. Por que tu quer fazer o TOEFL? Escreve aqui nos comentários. É porque você quer estudar no exterior? Você quer estudar com bolsa ou sem bolsa? Você deseja trabalhar no exterior? Você deseja fazer o TOEFL para te ajudar a conquistar um green card ou uma cidadania internacional? Então, escreva aqui: estudar no exterior sem bolsa, estudar no exterior com bolsa, trabalhar no exterior ou tirar um green card ou uma cidadania. Alguns programas vão pedir para você fazer essa prova, beleza? Escreve qual desses 5 modelos você deseja. Se você deseja ir para o exterior estudar sem bolsa, pagando do seu próprio bolso $5.000, $10.000, $20.000, muitos programas ou nem pedem prova ou pedem o TOEFL uma nota pequenininha, para você, por exemplo, acertar metade da prova. E aqui você já começa a se programar para entender quanto de nota você vai precisar. Então, de 120, se eu vou pagando do meu próprio bolso $20.000, por exemplo, você vai conseguir achar programas que não pedem a prova ou que pedem uma nota tão baixinha que, se você fizer a prova chutando tudo, só assistindo esse vídeo aqui, sem muito estudo, sem muita preparação, talvez você já consiga ser aprovado. Se você deseja uma bolsa de estudos, daí eles vão pedir para você uma nota um pouquinho maior, que pode ser 70, 80, 90. Se você deseja ir para uma grande instituição, como
esta daqui, que eu tenho uma carta que eu deixo guardadinho aqui na minha gaveta porque foi uma carta que mudou a minha vida. Essa daqui foi a carta do meu primeiro salário na Universidade de Harvard. Eu tinha uma bolsa full ride, então eu estudava de graça e ainda ganhava dinheiro. E aí quando chegou meu primeiro salário, o cheque para eu depositar de alguns milhares de dólares chegou nessa carta e eu guardo ela até hoje. Se você quer ir para grandes universidades, elas vão pedir uma nota do TOEFL provavelmente acima de 100, acima de 105. Tá? Então, repare que a gente está falando de 5 motivos para fazer o TOEFL. Cada um desses caminhos vai requisitar da gente mais preparo, mais estudos para essa prova e, claro, uma preparação mais específica, beleza? Sem bolsa, fica mais de boa. Se você deseja a economia de até 100%, além de você entrar no link aqui para fazer o M60, você também vai ter que se preparar um pouquinho para essa prova aqui. Quanto maior o nível da universidade que você deseja, mais notas eles irão pedir de você, o que faz sentido, né? Ninguém vai pedir nota de 0 a 120, 10, uma nota 15, uma nota 20 em Harvard, né? Eles vão pedir uma nota acima de 100, acima de 105, talvez até acima de 110, beleza? Se você quer trabalhar no exterior, muitas empresas podem pedir o TOEFL de você também. Não é um requisito, mas uma empresa ou outra pode acabar pedindo. Você que acompanha aqui no canal já sabe, quer trabalhar no exterior, esse ano especificamente, a melhor maneira é através dos estudos. Vai fazer faculdade, mestrado, MBA, doutorado ou PhD fora e depois você já pega a permissão de trabalho e continua trabalhando no país. Isso daqui especificamente para quem quer ganhar bem, trabalhando pouco em grandes empresas com excelentes benefícios, tá? Para quem quer ir ilegal, sem certificação, de qualquer jeito, para trabalhar muito, com trabalho braçal e ganhar pouco, daí você pode ignorar tudo que eu estou falando aqui. Isso daqui é só para quem quer de fato mudar de vida e usufruir do melhor no exterior para ter uma vida fenomenal, ok? Quando a gente fala de green card, de cidadania, alguns programas, alguns vistos vão exigir também que você demonstre que você tem proficiência para se mudar para o país para conseguir se virar no idioma e aí eles vão pedir acima de 60, 70, 80 pontos no TOEFL. E isso é importante você se programar porque se você precisa de 60 pontos, você precisa acertar 15, metade de cada uma das 4 sessões do TOEFL. Se você precisa de 80 pontos, você vai ter que tirar pelo menos 20 em cada uma das sessões do TOEFL. E aí você começa a se programar, porque eu fazer uma prova em que eu acerto metade dela não é tão difícil. Eu fazer uma prova que eu acerto 55%, 60% dela, talvez até 70% dela, não é algo tão difícil de ser realizado. E como que você sabe o quanto você tiraria de nota nessa prova? Essa é uma informação importante, é a segunda coisa que a gente vai fazer. Nós iremos fazer um simulado para entender e visualizar onde estamos. A partir do momento que entendemos onde estamos, nós conseguimos criar uma estratégia que eu já vou deixar para você chegar no seu objetivo. E como a gente tem pouco tempo, a gente precisa acelerar. A primeira coisa, você vai entrar num site que é o ets.org. Se você quiser um pouquinho mais avançado, ets.org/TOEFL. Lá você vai ter uma opção na aba Preparation que se chama Free Sample Test. Você vai clicar lá e você vai conseguir fazer uma prova de simulado, uma prova teste para medir os seus conhecimentos. Qual que é a única coisa que eu te peço? Separe 1 hora para fazer isso. E quando você for fazer, tira todas as distrações, tira tudo que pode te atrapalhar, exatamente para você medir com realidade. E claro, não vai colar numa prova que só você vai saber o resultado porque você está medindo o seu conhecimento. Não faz sentido colar numa prova dessa, beleza? Fazendo essa prova, você pega a porcentagem. Quantos por cento da prova você acertou? 50%? É correlativo a 60 pontos. 80%? E aí você vai entendendo o quanto você está próximo ou não do seu objetivo. Passo 1, entender o que existe de oportunidades, estudar fora sem bolsa, com bolsa, trabalho, green card ou cidadania. Depois, entender a nota que eu preciso baseado no quanto eu desejo conquistar fora. Quero passar em Harvard, vamos mirar os 110. Quero ser aprovado no ensino médio com 14 anos de idade, sem bolsa de estudos, pagando $20 mil. Talvez se eu tirar 40 no TOEFL eu já consiga passar. Quero passar numa bolsa de ensino médio, graduação, mestrado, doutorado, pelo M60 com bolsa de 100%. Talvez a gente precise de 80, 90, 100, e aí você vai tendo ali uma perspectiva de nota. Depois disso, vamos ver o quão longe a gente está dessa nota. A gente vai ter um objetivo e depois a gente vai ter um ponto de partida. E agora a gente entendeu o que a gente precisa fazer para chegar até lá. E eu vou te passar um passo a passo detalhado para te
ajudar. Você, a partir de agora, como nós temos pouco tempo, tem gente que fica 10 anos estudando para essa prova, claro, não os nossos alunos da M60, porque eles têm uma inteligência artificial que ajuda eles a avançarem muito mais rápido nesse processo e ficarem prontos em meses, mas você que tem pouco tempo, tu vai fazer o seguinte, tu vai estudar todos os dias. Monte um cronograma com todos os espaços de horários vagos na sua agenda. É 1 hora que você tem livre por dia? É 2 horas? É 4? Então a gente vai estudar todas essas horas. Se for 4 horas, a gente vai dividir os estudos exatamente em reading, writing, listening e speaking. A gente vai dividir exatamente nessas 4 habilidades, 1 hora para cada. Tem 8 horas? Vamos dividir 2 horas para cada. Tem 2 horas? Vamos dividir 30 minutos para cada. Beleza? Por quê? Para você não enjoar, para você ver sempre coisas diferentes, ok? Na parte de reading, eu recomendo você dividir isso em 2 etapas. Se você não tem muita proximidade com a prova, nunca fez uma prova, nunca estudou inglês, eu quando fiz a prova, eu nunca tinha tido aula de inglês, eu nunca tive condição de pagar um professor de inglês. Todo o dinheiro que eu tinha, eu investi em mentoria internacional para pegar bolsa de estudos fora. Peguei uma bolsa de 850 mil reais. Depois eu peguei uma bolsa no MIT, depois em Harvard. Então eu não queria investir em inglês, eu preferia investir em preparação internacional, que era o que ia me fazer sair do Brasil. E quando eu estava na escola pública, eu só tinha verbo to be, então eu não aprendi muito esse negócio. Então eu não tinha contato com a língua inglesa. O que eu fiz? Eu peguei coisas que eu já conhecia em português para treinar leitura em inglês. Eu gostava de Harry Potter, aí eu comecei a ler Harry Potter em inglês, porque eu já conhecia a história. Eu gostava de ler a Bíblia, então eu já peguei a Bíblia para ler em inglês, e isso ia me fazendo avançar de maneira mais confortável. Essa é a primeira etapa para quem não tem muita proximidade com o idioma. Para quem já tem mais proximidade, você já vai direto para linguagem técnica. E a minha sugestão é você entrar num site chamado Google Scholar. E nesse site eu quero que você pesquise temas que você gosta. Eu gosto de esportes, eu gosto de música, eu gosto de inteligência artificial, eu gosto de cinema. Procure e você vai ter vários artigos científicos de altíssimo nível para você ler. Se você conseguir ficar bom em leitura do Google Scholar, você vai arrebentar e vai ter muita facilidade na prova, porque a linguagem da prova é uma linguagem acadêmica, ou seja, elas replicam um livro que você teria na escola, ou na faculdade, ou no mestrado, ou no doutorado. Para o listening e para o speaking, eu tenho 2 sugestões. A primeira, se você tem algum colega ou algum amigo que fala bem inglês, pede ajuda dele. Ou, por favor, eu vou fazer a prova daqui a um tempo. De repente você tem algum amigo internacional. Eu não vou falar sites aqui, mas tem vários sites na internet, como o Omegle. Falei que eu não ia falar, mas já estou falando aqui. Que tem vários sites na internet que você consegue conversar com um gringo de graça. Entra nesses sites, dá uma procurada quais você se sente mais à vontade e coloca lá a bandeirinha para você falar com pessoas de outros países, para você ter esse contato, ter essa pegada. Sabe uma outra coisa que é muito legal aqui nessa parte? É você pegar uma música que você gosta, ou várias músicas, coloca no Spotify, coloca no karaokê, coloca no seu YouTube, coloca a música com letra em inglês, leia a letra, ressoe, não precisa cantar bem não, ressoe com a sua boca. Por quê? Você vai treinar a musculatura da tua boca para pronunciar as palavras. Você não tem ideia de como isso vai ajudar a liberar o teu speak. Inclusive, dica de inglês básica, tá? Abra a boca para falar inglês, porque às vezes no Brasil a gente consegue falar... No inglês não. No inglês a gente precisa abrir a boca, a gente precisa utilizar a musculatura de uma maneira diferente, tá? E se você tiver muita dificuldade, pega uma caneta, coloca ela aqui na boca, ó, morde ela e vai cantando com essa caneta mordendo na boca. Vai te ajudar a ter mais perspectiva, muito mais abertura ali para o teu speaking, porque o que a galera erra na hora? Eles acham que precisa ter sotaque internacional para você brilhar na prova, sendo que na verdade ninguém está nem aí para o seu sotaque. Quem vai avaliar a tua prova é uma inteligência artificial, ou seja, você vai ser analisado junto com o chinês, junto com o indiano, junto com o cara da Austrália, que tem um sotaque de inglês difícil pra caramba, assim como o cara que tá no Reino Unido, que não fala water, ele fala water, assim como o cara que vai falar water nos Estados Unidos, sendo que é water, né? Então, ninguém tá nem aí pra sotaque, ninguém tá nem aí se você pronuncia water, water, dane-se. Eles querem saber se você está
pronunciando. Ou seja, por isso que é importante abrir a boca, falar devagar, falar bem, utilizar um bom vocabulário que você vai conquistar nessas músicas, no reading, e aí você começa a treinar. Aí você começa a ir para a prática do que importa, porque se você tem pouco tempo para fazer a prova, você não pode gastar tempo em teoria. Tem gente que fica 10 anos estudando inglês no Brasil e depois viaja e não consegue pedir um McDonald's. Por quê? Porque só estudou teoria. O que a gente está falando aqui é para você ir direto para a prática, para aquilo que importa, para aquilo que vai fazer a diferença, para você ser aprovado nessa bendita prova que vai te abrir um monte de portas pelo mundo, beleza? Uma outra maneira de você fazer isso é através do ChatGPT. Não são todos os dispositivos que possuem, mas se você pegar o ChatGPT, eu utilizo ele aqui do meu iPhone, existe um botãozinho aqui embaixo que é um microfone, tá vendo? Eu consigo mandar um áudio, eu consigo conversar com o ChatGPT. E eu também consigo, aqui no ChatGPT 4, eu consigo clicar aqui no botãozinho que é este, que aparece isso daqui, ó, que eu consigo conversar com o robô. Ele aparece quando eu clico ou no microfone ou na segunda opção, que é esse botãozinho, dá para ver aí? Esse botãozinho preto aqui embaixo, tá vendo? De áudio. Quando eu clico ali, eu consigo começar uma conversa de voz. E aí eu posso instruir o ChatGPT. Por favor, eu vou fazer a prova do TOEFL em 30 dias e eu gostaria que você me ajudasse a me preparar para o speaking e o listening dessa prova. Você poderia simular isso que você vai falar, tá? Você vai escrever ou você vai falar isso pro ChatGPT. Você poderia simular um professor de inglês simulando as perguntas da prova. E aí, se você estiver muito inseguro, você até pode perguntar ou até pedir para o ChatGPT. Além das perguntas, você poderia me mandar a resposta correta, uma resposta adequada para que eu possa repetir? E aí você começa a treinar com o ChatGPT. Você pode pedir para o ChatGPT te ajudar com a parte de pronúncia. Você pode dizer, ChatGPT, se eu estou pronunciando corretamente as coisas, se eu estou falando bem, se eu estou falando certo, se o jeito que eu digo as palavras está correto. Tudo isso, se você quiser um pouquinho mais avançado, tem até outros vídeos aqui no canal que você pode usufruir, beleza? E aí, da mesma maneira, a gente pode utilizar o ChatGPT para treinar o nosso writing. Mas lembra que o writing é uma habilidade ativa. Você só vai escrever bem se você estiver lendo bem. Você só vai escrever bem se você estiver usufruindo das habilidades passivas, ou seja, lendo bastante, lendo bons livros, estudando o listening, estudando o speaking. Uma dica que eu te dou é: faça uma imersão em inglês. A partir de agora, como você tem pouco tempo, a gente ligou o modo urgência. Eu preciso que você, a partir de agora, sobreviva em inglês. Vai ouvir um podcast? Coloca em inglês. Vai assistir um filme? Coloca em inglês com legenda em inglês. Já está mais avançado? Coloca o filme sem legenda, beleza? Mas não coloca legenda em português, porque legenda em português faz você treinar a sua leitura em português. E não queremos isso. Nós queremos treinar o reading, a leitura em inglês. Nós queremos treinar o listening, ouvir em inglês. Ouça músicas em inglês, converse com pessoas em inglês. Tua volta tá cheia de brasileiro. Tenta falar com o mínimo de brasileiros possível, só por 30 dias, só para você se preparar, porque aqui a constância vai ser a chave. Tem que estudar todo dia junto com a intensidade desta imersão. Tem gente que quando vai começar alguma coisa, como aquela pessoa que vai para a praia e só coloca o pezinho na água. Você tem muito pouco tempo. Se você tivesse 10 anos, dava para fazer isso. Vai de pouquinho em pouquinho, respeita seu tempo. Como você não tem, você vai precisar já entrar na água de cabeça, já vai mergulhar direto, já vai começar a nadar e vai se virar. Constância, imersão, usando recursos adequados. Fez tudo isso que eu falei? Massa! Vamos comprar um livro do TOEFL, vamos entrar no site do ETS para ver outros simulados, outros exercícios. Estou começando, estou meio perdido, vamos utilizar o Duolingo, vamos utilizar o ChatGPT e o principal de tudo, né, família? Não vamos perder a motivação. É igual a academia, se você ficar malhando lá, vai ficar sarado, vai ficar com a barriga trincada, vai ficar bonitão para ir para a praia vestir sunga e biquíni. Mas se você não for, não vai dar bom, sacou? Se você for uma pessoa que vai para a escola, estuda,
sabe, o mais dedicado, lê os livros, estuda fora da sala, cara, você vai ser inteligente. Mas se você só mata a aula, só faz o mínimo necessário para passar com 5, cara, você vai ser um aluno mediano, medíocre para pior, sacou? Se no trabalho você dá o seu melhor, se esforça e etc, entrega sempre o que a gente chama de over delivery, cara, você vai ser promovido, vai ganhar mais dinheiro, vai pegar mais contratos, vai ter mais clientes. Mas se você fizer só o básico, né, cara, tu não vai se destacar. A vida é assim. Então não fica acreditando em fórmula mágica, porque tem gente que eu falo disso daí, que dá para se preparar para ser aprovado fora, acha que eu ia fazer alguma magia, né, que ia colocar ali um pacote de sal embaixo do travesseiro antes de dormir, que ia ligar um som mágico na frequência 666 para colocar para dormir da meia-noite às 6 da manhã, que tinha que acordar às 5h55 da manhã, porque números iguais 555 dá sorte. Tem uma galera que é maluca. Não é isso. Você vai conquistar fazendo o básico bem feito, dividindo seus estudos das 4 categorias Reading, Writing, Listening e Speaking, utilizando o material adequado, Duolingo, Maguchi, Khan Academy. Você pode utilizar o site da ITS para simulados, você pode utilizar o chat GPT, você pode utilizar a inteligência artificial do M60 que você pode contratar aqui, porque você pega todo o plano para conquistar a bolsa de estudos, ganhar dinheiro fora, trabalhar remoto, trabalhar no exterior, passar em green card, passar em cidadania, bolsas que facilitam você passar em vistos fora, que te permite ir para qualquer lugar do mundo com até 100% de desconto. Você pode pegar o calendário do seu celular e colocar ele todo dia das 9 da manhã ao meio-dia, todo dia das 5 da tarde às 10 da noite, todo dia, e você fecha toda a sua programação. Depende de você agora, você tem as ferramentas. Repara, não é algo fora da realidade não é algo difícil de fazer, mas depende de você. Por isso, talvez o ponto mais importante deste vídeo seja a dica final. Mantenha a tua motivação, não deixa cair essa energia. Você tem tudo para passar, contanto que você não pare de estudar. Um grande abraço, conta comigo e depois você me conta aí quanto de nota você precisa para o TOEFL. E depois você volta e me diz quanto que você tirou utilizando essas técnicas. Abraço, até a próxima. E se você quer sair do Brasil, você quer ir muito além do TOEFL, quer conquistar todos os mais de 15 documentos que precisa para pegar uma bolsa fora, TOEFL é apenas um desses documentos, entra no M60, tem a plataforma completa com inteligência artificial para te ajudar a ser aprovado fora e o principal, mais de 850 mil bolsas e as minhas mentorias junto com todo o meu time para revisar sua aplicação e te ajudar a sair do Brasil. Fui!